Como é que foi a viagem para o Teatro de Operações? Saiu do Rio, foi para o Nordeste primeiro? Inicialmente os navios saíram do Rio de Janeiro, em maio, como eu disse, de 1918. O primeiro porto de parada foi Salvador. Ficaram um tempo em Salvador, alguns reparos foram feitos, principalmente nas caldeiras, como eu falei, que davam problema. Alguns saíram para Recife, outros foram para Natal. Depois eles se encontraram em agosto, eles se encontraram exatamente em Fernando de Noronha, toda a divisão junta. E eles saíram a partir de agosto, a divisão já operando em conjuntamente, né? Todos os navios operando juntos. Pode imaginar, naquela época não existia radar, era tudo visual, né? O equipamento era guarda-posto, que é o primeiro manual, e estadímetro, para ver a altura de mastro. Era uma dificuldade enorme. Durante o dia, tudo bem. Os oficiais conseguiam manter a distância de um navio para o outro. Agora, imagina de noite, né? Então, os navios navegavam por sentimento, da distância em relação ao navio advante. Normalmente, os navios eles formavam em coluna, um atrás do outro. Então, as dificuldades eram muito grandes de manutenção de posição e de ataques submarinos. A partir da saída do Brasil, eles sabiam que estava entrando em área de possível submarino. O que se usava na época para a navegação era o sextante que se usa hoje em dia. Sextante, né? A navegação toda era feita por sextante, né? Era navegação estimada e sextante. Basicamente, eles tiraram posição no nascer e no pôr do sol, os oficiais, e na posição do meio-dia. Então, eles navegavam pelas estrelas, como era nos séculos anteriores, mesma coisa. Só que tem um equipamento mais sofisticado, que era o sextante, né? E a navegação estimada. Aí, quando saiu do Rio, parou em Fernando de Noronha primeiro? Parou em Fernando de Noronha primeiro, ficaram um tempo em Fernando de Noronha, pouco tempo, para que todos os navios chegassem em Fernando de Noronha. De lá partiram, já em área de operação de possível submarino, em direção ao primeiro porto estrangeiro, que é o porto de Frital, na Serra Leoa, que era controle inglês naquela ocasião. Agora, nessa ida lá para Fernando de Noronha, teve um caso com o Rio Grande do Norte, com o navio Rio Grande do Norte? Houve um caso desagradável, que foi a destituição de um comandante desse navio, em razão da incompatibilidade dele com a tripulação, né? Ele teve um atrito com os oficiais e com as praças, saiu uma carta anônima dos tripulantes do Rio Grande do Norte, no jornal A Razão, aqui no Rio de Janeiro, no dia 23 de março de 1918, o navio ainda em preparação no arsenal, dizendo que o comandante era muito rigoroso e que punia as praças de um modo muito severo. Alexandrino determinou que fosse aberto o inquérito, o encarregado do inquérito foi o almirante Fronten, nada foi apurado, nada foi comprovado, ele continuou como comandante. Depois, quando chegou, um pouco antes de chegar em Salvador, o navio viajando à noite, o navio fica sem combustível. Ora, o combustível todo ficava ou na carvoeira ou no convés. Espalhado no convés, tá? Para que tivesse maior rendimento. E à noite, um grupo... Que era mais fácil o acesso. Mais fácil de colocar o carvão, estava no convés para a carvoeira, para ele ter mais tempo de mar, né? E durante essa navegação, a cerca de meia-noite, o oficial da máquina chamou o comandante. Disse: comandante, estamos sem combustível. Foram verificar todo o carvão que se encontrava no convés foi jogado pela borda, né? E o navio estava sem carvão na carvoeira e sem carvão no convés. E o navio perdeu a propulsão. Perdendo a propulsão, ele começou a ficar matroca, que a gente chama. O comandante subiu rapidamente, conseguiu fundear o navio em frente a Camamu, que é uma praia próxima a Salvador, e nesse fundeio ele conseguiu, a cerca de 2 milhas da costa, o navio agarrasse o ferro, segurasse no fundo do mar. Imediatamente, o Piauí, que já estava em Salvador, foi chamado, o comandante Piauí, um grande oficial, Alfredo Dosbot, foi um grande oficial, o comandante Alfredo suspende de Salvador e reboca o Rio Grande do Norte para Salvador. E aberto o segundo inquérito. Nesse segundo inquérito foi realmente comprovado a situação de incompatibilidade entre o comandante e a tripulação. O comandante foi destituído e substituído por um grande oficial, que depois foi o almirante, que era o imediato do Rio Grande do Sul, que era o comandante Zé Félix, da Cunha Menezes. Ele substituiu o navio em crise, mas em razão da sua liderança ele conseguiu segurar, acalmar os oficiais, as praças, e o navio continuou a comissão de uma forma muito positiva, com muita eficiência. Thank you.